Sejam todos bem-vindos, seja no presencial, seja quem está nos assistindo pela internet, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo uma experiência um pouco diferente do normal, porque está sendo virtual e presencial ao mesmo tempo. Nós temos normalmente duas reuniões, uma presencial que começa normalmente aqui nesse local às 8 horas da manhã, e 7h30 da manhã inicia a virtual, que atinge todo o planeta da transmissão. Acontece que hoje nós temos a presença da irmã Aina Luzia Pinheiro de Andrade, que é lá de Belo Horizonte atualmente, que já esteve aqui muitas vezes. Foi feito aqui nesse local também um projeto junto com a Espíritas do Japão, alguns anos atrás. E hoje ela está aqui novamente para nos brindar com as informações que ela sabe. Nós vamos já inicialmente, que já estamos iniciando um pouquinho atrasado, para as pessoas que são fora de Campo Grande, já devem estar pensando assim, e aí, que hora que vai começar? Já começou. Então, nesse momento, são aproximadamente 7h45. Nós estamos, então, iniciando as transmissões também e a reunião aqui ao vivo, presencial. Nós vamos convidar inicialmente a Denise para que ela faça a prece de abertura, para que ela faça a prece de abertura. É com você, Denise. Bom dia a todos. Com muita alegria que nos reunimos hoje aqui no espaço, nesse ambiente que nos acolhe, que nos conforta, e vamos iniciar, então, oficialmente, na reunião de hoje, com a prece. Então, convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de misericórdia e bondade, a Jesus, nosso guia, modelo, nosso caminho. Elevemos, então, o nosso pensamento, o nosso coração em agradecimento por esse dia especial que recebemos a nossa irmã aí, que nos compartilhará conosco um pouco do seu conhecimento e nos entregará a mensagem do Cristo que ela espalha na sua caminhada. Agradecemos, Senhor, então, por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, em especial hoje, pela oportunidade de acordar e estar aqui. Pedimos, Senhor, que permita que todos os espíritos amigos, benfeitores, coordenadores, trabalhadores do recanto no plano espiritual, estejam conosco também aqui, nos assistindo, nos inspirando. E principalmente, Senhor, permaneça conosco nesse momento, todos os momentos da nossa vida. Agradecemos imensamente por mais esse dia. Te pedimos, Senhor, ilumine o nosso coração, a nossa caminhada, que nós possamos estar cada dia mais próximos de Ti e do Seu amor. Assim seja. Então, dando continuidade aqui, né, ao nosso encontro, antes da reunião, inicialmente, vou chamar a Regina para vir aqui fazer a apresentação da irmã para aqueles que ainda não conhecem. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós ficamos com a tarefa de apresentar. Saímos um pouquinho. Querida irmã Aina Luzia Pinheiro de Andrade, é membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém há 36 anos.
Pratica o diálogo interreligioso há mais de 30 anos. Cursou licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e fez mestrado e doutorado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, com estágio acadêmico em Granada, na Espanha, e Jerusalém, em Israel. Atualmente é professora e pesquisadora da Universidade Católica de Pernambuco. Seu campo de pesquisa inclui Carta aos Hebreus, Messianismo, os escritos de Fílon de Alexandria e de Flávio José, além de outras literaturas judaicas intertestamentárias. É isso. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus com a irmã Ila. Muito obrigada pela acolhida. Cumprimento todas as pessoas aqui desse espaço, campo da prece, e todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Normalmente não faço mais palestras em nenhum centro espírita, já há algum tempo. E nunca tive nenhum objetivo, nenhuma meta, nenhuma tarefa de fazer palestras, estar apresentando algum estudo em centro espírita. Sempre a minha missão foi o diálogo interreligioso. E o diálogo acontece quando a gente senta para conversar com pessoas de denominações ou religiões diferentes. O diálogo com o movimento espírita brasileiro começou em 2006. E nós estamos aqui no momento em que estamos presencialmente aqui, e de forma síncrona, estamos já nos aproximando de 2026. E eu levei algum tempo para entender que a minha tarefa não é fazer as palestras em centro espírita. A minha tarefa é realizar o diálogo interreligioso e eu devo me ater àquilo a que eu sou chamada a fazer. As palestras no centro espírita devem ser realizadas por espíritas, né? Assim como as palestras da Igreja Católica são realizadas por católicos, e isso acontece em todas as coisas. Agora, quando se trata de um estudo, qualquer pessoa pode fazer a palestra. Um estudo, por exemplo, chamar um médico para falar sobre questões de a saúde dos idosos. É um tema que qualquer pessoa pode falar e fala em qualquer lugar. Mas eu não estou aqui falando sobre esses temas, sobre políticas públicas, sobre higiene, sobre qualquer outra coisa assim. Estou aqui falando sobre coisas da Bíblia. E isso não é a minha função dentro de um centro espírita. Me sinto muito bem acolhida, mas isso não tem nada a ver. Eu demorei um pouco para entender, talvez as outras pessoas demorem mais do que eu, mas nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos ter uma atitude de obediência e de docilidade, e aí sim, Deus faz a sua obra da forma como Ele achar que deve fazer. Claro que, enquanto não compreendemos certas coisas, Deus faz do jeito dele mesmo, isso quando a gente está com boa vontade, achando que está fazendo exatamente o que ele pediu, mas eu me sinto confortável com isso, porque, por exemplo, São Francisco, quando recebeu a ordem de reformar
a igreja, ele foi fazer uma capelinha, levantar as paredes da Pociúncula e botar teto na Pociúncula. Quando ele terminou, Jesus ficou lindo, mas não era isso, não. É a igreja, pessoas, né? A igreja hierarquia. E aí nós temos a atividade grandiosa de São Francisco, que se ele tivesse permanecido reformando os prédios das igrejas, não teria sido São Francisco, como foi, né? A gente, às vezes, não entende, mas quando a gente entende, e Deus tem paciência com o nosso entendimento, que é muito curto, aí ele faz como deve ser feito, apesar da nossa pouca compreensão. Então, hoje eu vou falar aqui sobre o semeador e os terrenos. E esse texto é uma parábola bastante conhecida, e eu vou usar o texto do Evangelho de Lucas, porque, de certa forma, vai dar uma continuidade a uma palestra que já fiz na quinta-feira. E o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, começa assim: Depois disto, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos impuros e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos impuros, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, antes de narrar a parábola do semeador, Lucas faz essa observação. E muitas vezes a gente não nota a continuidade entre esse início, a partir do versículo 1 do capítulo 8, e a parábola do semeador. Então, vamos destacar aqui algumas coisas. O texto diz que Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele está se referindo à região chamada região da Galileia, que é o norte da terra de Israel naquela época, toda a região norte. E foi lá que Jesus realizou o seu ministério. A maior parte da Mas essas mulheres, elas pensaram nisso, foram práticas e estão ajudando. Bom, então, isso aí, a partir daí, nós passamos, são os terrenos. Terrenos que produziram frutos. Terrenos improváveis de produzir frutos. Quer dizer, anunciar a boa nova do Evangelho para quem está sob grande influência de espíritos impuros é perda de tempo, não é? Anunciar a boa nova do reino para mulheres que não poderão ensiná-la, que não poderão falar sobre isso, porque não tem permissão da sociedade, é perda de tempo. Anunciar a boa nova do reino para mulheres enfermas é perda de tempo. Isso não vai frutificar, não vai adiantar nada. Elas são mulheres numa sociedade patriarcal. Elas nem podem falar em público. Elas só podem se expressar diante de homens se for para responder uma pergunta que foi feita a elas. Elas não têm permissão de se expressar. Dentro de casa, elas têm certa liberdade, dependendo do marido. Mas, fora de casa, elas não são ninguém para a sociedade. Então, por que Jesus ensinaria a elas a boa nova do reino,
se vai ficar só ali e não vai fazer fruto, não vai produzir fruto. É como plantar num lugar onde não vai nascer. Tá bom. Mas Jesus plantou. Jesus semeou ali naqueles terrenos. Então, o texto continua e não há motivo nenhum para separar esse texto do outro. O texto da parábola faz parte do que já foi dito assim. E diz, ó, ele estava de cidade em cidade, com os apóstolos, com essas mulheres, dá as características delas e diz, e aí chegou grande multidão. Chegou afluindo uma grande multidão, vindo a ter com Jesus, gente de todas as cidades. Jesus contou esta parábola. Então, Jesus está indo de cidade em cidade, se tornou conhecida, essa turma está indo com ele, dos 12, essas mulheres. E aí, então, vem a multidão para ouvir, né? E, então, Jesus vai contar a parábola do semeador para a multidão. E quando o Evangelho diz que Jesus conta a parábola do semeador para a multidão, ou fala qualquer coisa para a multidão, é para todo mundo. É algo que favorece a humanidade inteira, independente da religião, independente de ser uma religião que segue o Cristo ou não. Para a multidão, é para o gênero humano, que é a multidão. Quando é algo que é para os discípulos, então é para os seguidores e seguidores de Jesus, é para os cristãos. Para a multidão, é para todo mundo. Então, tem coisas que Jesus diz que é para o gênero humano, que faz bem ao gênero humano, quem quer que seja, de qualquer época, cultura ou lugar de origem. E tem coisa que é obrigação dos cristãos, que é coisa para os cristãos compreenderem melhor e poderem praticar. Então, a parábola é para a multidão e diz: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu ao longo do caminho. Aqui eu estou usando a Bíblia, nova versão internacional, porque ela fica no aplicativo, é a que abre, em português, é a que abre um aplicativo onde tem um dicionário, e às vezes eu preciso saber qual é a palavra que está lá, como eu olhei aqui o verbo terapeu aqui, imediatamente. Então, muitas edições da Bíblia dizem que Jesus está dizendo que a semente caiu à margem do caminho, à beira do caminho. E há manuscritos que dizem que foi ao longo do caminho. E se eu dissesse ao longo do caminho, vai ficar compreensível, porque ele diz assim: e ao semear, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Se fosse a margem do caminho, não teria sido pisada, porque o pessoal vai pisando no caminho. Então, é a questão de discernimento, é ao longo do caminho ou é à beira do caminho? Por favor, né, homens, por favor, vocês são inteligentes, não vão traduzir a Bíblia uma coisa sem sentido. Ela caiu à beira do caminho e foi pisada? Como assim? Né? Então, caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Né? Então, tem dois perigos da mensagem semeada ao longo do caminho. É que ela pode ser pisada e ela pode ser comida pelas aves do céu. Então, vem o segundo terreno. Outra parte caiu sobre pedregulhos e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Então, terreno pedregoso, a raiz não aprofunda, não é? E aí, então, o sol vai secar a plantinha. O terceiro terreno. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e estes cresceram com ela e sufocaram. Então, foi semeado no meio de espinheiros, os espinheiros foram crescendo junto com a planta, mas só que os espinheiros, eles
vão com seus ramos e vão fazendo uma coisa sufocante, elas não puderam passar por esses espinhos, ficaram debaixo dos espinheiros, e aí não puderam continuar, né? Foram sufocadas pelos espinhos. Não foi nada na raiz, mas foi sufocada, porque não conseguiu se desenvolver por completo. Bem, e afinal, outra parte caiu em terra boa, cresceu, produziu 100%, 100 por 1. O Lucas não fala que teve terreno bom, que produziu 30% e 60%. Ele já vai logo no objetivo da coisa. O terreno, se é bom mesmo, produz 100%. Né? E então, esse aqui caiu em terreno bom, cresceu, nasceu, cresceu, produziu e produziu 100%. Porque produziu o esperado, produziu os frutos esperados. Dizendo isso, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E tchau. Quer dizer, procure entender. Se você ouviu, procure entender. E tchau. Mas não terminou ainda. E aí Lucas informa imediatamente, e os discípulos não entenderam nada. Então, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem assim: Jesus contava parábolas para facilitar para a pessoa entender. Mas é comum, assim que Jesus conta a parábola, dizer que as pessoas não entenderam. Mas o que as pessoas não entenderam se Jesus fala sobre o que eles vivem? O assunto de Jesus é o que eles vivem. Jesus ensinou a boa nova do rei, falando em coisas que eles viam no cotidiano. Quando Paulo foi depois anunciar o evangelho, né, nas diversas culturas, Paulo não teve só que traduzir do hebraico para o grego. Paulo teve que traduzir do ambiente rural para o ambiente urbano. Paulo não fala em peixes, não fala em galinhas, não fala em ovelhas, não fala em sementes, não fala em trigo. Paulo fala em dar socos no ar, a luta física, fala em corrida, fala que já recebeu a medalha dele, que é a coroa, né? Etc, etc. É coisa que acontece em cidade. Paulo fala de coisa. Paulo fala sobre fórum, fala sobre mercado, fala sobre várias metáforas, usa várias metáforas atléticas, enquanto que Jesus fala tudo que acontece na nossa. Então, mudou o ambiente, mudou a forma de comparar. Mas se Jesus fala sobre uma coisa tão simples, que é semente, semear, e os terrenos onde a semente são semeados, por que que Lucas informa que os discípulos não entenderam? É porque as parábolas, elas querem ensinar a boa nova do reino. A boa nova do reino é uma boa nova espiritual. É uma boa nova que não é, né, assunto terreno. O reino de Jesus não é desse mundo no sentido de que a origem do reino de Jesus não tem nada a ver com isso aqui. Venha o teu reino, que teu reino venha nesse mundo. Mas o reino de Jesus não é próprio desse mundo. Para ele vir esse mundo, o negócio é difícil. Nós já estamos há 2000 anos tentando, e o reino ainda tem muita dificuldade de se estabelecer aqui. Qualquer coisa do reino é difícil de estabelecer aqui. Então, Jesus está falando a boa nova do reino e comparando a boa nova do reino com uma semente, com o ato de semear. E quem é o agricultor que semeia, onde um terreno não vai de forma nenhuma germinar a semente, e o terreno não foi preparado. Quem semeia no caminho onde todas as pessoas passam. Quem semeia no terreno pedreiro.
Quem semeia entre espinhos? Ninguém. Então, a parábola, ela usa uma realidade material para falar de uma realidade espiritual. Só que nós ficamos com o nosso pensamento pequenininho, nosso entendimento minúsculo, nós ficamos na mensagem, na visão, nas figuras materiais da parábola. Mas a parábola não quer falar de semente nem de semeador. A parábola, se eu ficar nessas imagens terrenas, eu não entendo nada da parábola. Nada. Às vezes, ex-alunos, que agora são padres e têm que explicar o evangelho toda a missa, me passam uma mensagem antes e diz assim: Aila, me socorre, que eu não entendo essa parábola do homem que era um gerente, roubou, fez falcatrua, desviou o dinheiro do chefe, o chefe fica sabendo, vai demitir, ele desvia mais ainda o dinheiro do chefe e depois é elogiado pelo chefe. Eu não entendo essa parábola. Eu disse: e você entende outra? Porque não é para entender nenhum. Se a gente ficar naquilo que acontece nesse mundo, a gente não entende. E por que as pessoas se assustam com essa parábola do administrador corrupto, infiel? Que tem a ver conosco. Nós sabemos o que é administrar, ser gerente de um lugar, ser um administrador de uma empresa que não é a nossa. Nós sabemos o que é ter uma empresa e ter um funcionário desonesto, nós sabemos. Aí a gente se choca. E as outras? Ah, as outras parábolas são fáceis. É mesmo? Você entende de plantar? De ter roça? Duvido que quem plante na roça entenda essa parábola do semeador. Então, uma parábola, ela acaba sendo uma analogia. E uma analogia, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Porque uma analogia, ela mostra as semelhanças, mas uma analogia esconde as diferenças. As diferenças é para a gente pensar, a gente refletir bem, encontrar diferenças e dizer: ah, tá. Mas não é imediatamente. Imediatamente, eu só vejo a semelhança. O reino dos céus é como um semeador. Então, estou fazendo uma semelhança. É semelhante a um semeador que saiu para semear sua semente. Aí vai continuando. E aí eu tenho que dizer: ok, é semelhante a um semeador que lança sementes. É semelhante. E a diferença? Porque não é igual a um semeador que saiu semear. Não é. Né? Então, é claro que os discípulos não entenderam. E é tão interessante no versículo 9 que diz assim: e os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Quer dizer, Lucas tem uma linguagem do Machado de Assis, não é? Se fosse o outro evangelista, não estou entendendo nada dessa parábola. Mas é tão descortês dizer que alunos não compreenderam a lição, né? Que parábola é esta? Marcos diz logo, ele não entendeu nada. E aí Jesus disse: a vocês, a vós outros, é dado conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Mas aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ó, e ele terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para entender, que ouça. Ou seja, ouviu, entenda, faça o esforço para entender. Ele diz: para vocês que estão próximos, é dado a capacidade de compreender. Mas para os outros, para as multidões, para aqueles que não estão no segmento, para eles não é dado a condição de compreender.
Aí você diz, meu Deus, mas isso é muito injusto. Como que Jesus pode fazer isso? Quer dizer que para os cristãos dá para compreender a parábola e para os que não são, dá para compreender? É porque a parábola, ela é compreendida observando de perto o agir, o fazer, o viver e o ensinar do mestre. Quem não está com o mestre não consegue decifrar o segredo, o enigma, o mistério que está na parábola. E qual é a diferença? Que a gente só encontra logo a semelhança. Só podemos entender uma parábola contada por Jesus se seguirmos Jesus. Mas é seguir mesmo, não é ser cristão, não, porque cristão pode ser, qualquer um pode ser, virou um nome qualquer, um outro qualquer. O segmento, é estar junto a ele, é aprender dele, é ser discípulo, é aprender, é o aprendiz. Quem está perto de mim consegue decifrar o enigma do reino. Vou ler com o que está escrito aqui, né? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Se alguém da multidão quiser compreender a parábola, porque soou estranho para todo mundo que ouviu, vai ter que dizer, chegar até Jesus e dizer assim, mestre, eu quero compreender essa parábola que é... Fiquei tão impactado, fiquei tão atônito. Eu queria compreender o reino dos céus, mas o reino dos céus é como um semeador que semeia sem preparar o terreno, que semeia onde ele já sabe que não vai nascer. Eu não entendo nada. Como é isso? Eu não entendo. Eu quero entender. Ah, então você tem que ficar perto de mim para poder entender. E os discípulos acham que Jesus vai simplesmente dizer, pessoal, eu contei uma charada, mas eu vou dizer para vocês, que são meus amigos, né? Aí Jesus vai explicar. E aí ele vai fazer a analogia, e por incrível que pareça, a gente entende menos do que antes dele explicar. Que quem tem que entender é na vida. Jesus diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. É o anúncio que ele faz. Né? Então, a semente é a parábola. Portanto, você já conclui que se é ele que está anunciando o reino, ele é o semeador. Né? Ainda faz parte da inteligência. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra que Jesus disse. Vem a seguir, aí o inimigo retira-lhes, arrebata-lhes, rouba do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu no caminho é esse. Ela é pisoteada, então ela é destruída antes de germinar. Ou então, ela é roubada, tirada dali do caminho, tirada do caminho pelas aves do céu. Geralmente, as aves nesses países aí que comem as sementes que foram plantadas, são os corvos, que são, né, tratados como inimigos, e que faz até um espantalho para ver se assusta, e eles não se assustam nada aqui, tá? Então, veja, o caminho, Jesus é o semeador, e a doutrina de Jesus, ou seja, o movimento que Jesus está inaugurando, vai ser chamado de caminho. Então, as pessoas estão ali naquele caminho com ele.
Quem são essas pessoas? As multidões. Acham bonito o que Jesus diz, acham bonito o que Jesus faz. Acolhem essa semente, que é a palavra, a boa nova do reino, mas não dão conta disso vingar. Isso lhes é retirado. E é o exemplo que é dado, isso pode ser retirado por vários fatores, mas Jesus junta esses fatores todos numa palavra só, um inimigo do semeador, alguém que não quer que a semente germine. Então, essa é a primeira coisa. Aí vem, a que caiu, tira do coração, a que caiu sobre a pedra, sobre os pedregulhos, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da aprovação, desvia. Isso aqui é a semente nasceu. Mas veio a aprovação, veio a ventania, veio a tempestade, arrancou a planta. Arrancou a planta do reino que estava no coração, porque não quer uma coisa boa. E seguir Jesus não é fácil. Né? O Apocalipse tem uma imagem que é muito bonita, que é dado para João, que está escrevendo o Apocalipse, um livro. E aí o anjo diz, come esse livro. E ele come. E ele diz que o livro era doce na boca e amargo no estômago. Nosso primeiro contato com o Evangelho do Reino é maravilhoso. Depois vem o amargo. Quando a gente vai digerir, vem o amargo. E nem todo mundo aguenta esse amargo. Ou, pelo menos, nós, em alguma fase da nossa existência, não aguentamos esse amargo. Então, não dá tempo enraizar. E aí, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres da vida, os deleites da vida. Os frutos não chegaram a amadurecer. Quer dizer, pode até ter produzido, mas não deu tempo a amadurecer. Sufocou. E a que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido, e de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aí você diz, pronto, agora eu entendi, porque ele explicou. Nós entendemos intelectualmente. Mas a analogia esconde a diferença. A analogia não deixa claro o principal do que está sendo dito. E esse principal que está sendo dito, eu só posso chegar a isso se eu fizer um autoexame, um exame de consciência, se eu colocar a minha vida diante de mim e dizer quando que a palavra cai entre os espinhos, quando cai onde é pisotear, quando cai, não é? Nos pedregulhos. Quem são esses pedregulhos na minha vida? Quem são esses espinhos? Que é isso que impede que o reino tenha frutificado, dado 100% de frutos ao longo da minha existência. E como é que o terreno fica bom? Então, por que nós temos a dificuldade? Pelo menos, quando essas parábolas eram contadas, havia uma grande vantagem. As pessoas diziam, não entendi nada. O problema da nossa época já entendi tudo. Jesus facilita o conhecimento. Ele fala de coisas que todo mundo na época dele entende. As pessoas entendem de semear e de semeador. Elas não entendem a parábola toda.
porque ela não é o ato de semente, ela está falando de outra realidade. Está falando do reino. Não está falando de atividade do nosso setor. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós comparamos o mundo espírito, o mundo material, que nós conhecemos bem, com o mundo espiritual, como se fosse idêntico. Como se a linguagem que se refere, que descreve o espiritual, fosse igual ao que se descreve no material. Gente, se quem chegou cedo viu toda a organização das pessoas, pegando com a mão, lidando com metais, com as mãos, com o computador, colocando a cadeira que não estava no lugar, mais para o lugar. Nós interagimos no mundo material, principalmente com o nosso corpo. Nós interagimos no mundo material de forma material, mesmo quando é uma coisa intelectual. Oh, o intelectual está dentro dessa caixolinha aqui. Nós só conseguimos interagir no mundo material de forma material. E no mundo espiritual, não se interage com nada nem com ninguém de forma material. Se eu não tiver esquecido, é com o pensamento e a vontade. Em vez de mão, de metal, é o pensamento e a vontade. Então, a forma de interagir no mundo espiritual tem uma complexidade que não existe, para nós que estamos no mundo material, que não existe no mundo material. O mundo material não é igual ao mundo espiritual. O Platão dizia, eu gosto muito de Platão, ele contou uma parábola, uma analogia, para mostrar a atividade filosófica de Sócrates. E comparava o seguinte: o mundo material é como prisioneiros dentro de uma caverna. E esses prisioneiros, eles não podem virar o pescoço. Eles estão com aquela coisa aqui no pescoço. Eles olham para uma parede, que é o fundo da caverna, e lá eles veem imagens projetadas no fundo da caverna. Essas imagens são projetadas porque na abertura da caverna, que está às costas dele, tem uma fogueira. Vocês podem pesquisar isso na internet, a analogia da caverna de Platão, não é? Está no livro A República de Platão, no capítulo 7. As pessoas passam e a fogueira, a luz da fogueira projeta uma sombra na parede. Então, passa uma mulher com uma ânfora, um cântaro na cabeça. Mas quem estiver lá fora sabe que é uma mulher com um cântaro na cabeça. Mas essa imagem, projetada pela sombra no fundo da caverna, não é vista como uma mulher com um cântaro na cabeça. É visto como se fosse uma coisa só. Um ser por inteiro. Não é visto as distinções, as cores, nada. Não se sabe que é uma mulher, não se sabe onde termina a mulher e onde começa o cântaro, não se sabe nada disso. E ali ele vai dizer, o mundo verdadeiro é o que está fora da caverna, que para ele é o mundo espiritual, o mundo das idades. Alguém consegue fugir da caverna, com muita dificuldade, vai doendo os olhos, mas vai tomando contato com a luz, e aí vê as coisas como são. É alguém que saiu do mundo material, foi no mundo espiritual. E aí ele disse, vou já contar para os meus companheiros que estão dentro da caverna. Quando ele começa a falar, ninguém entende nada. Porque qualquer coisa que ele disser, aqueles que estão presos na caverna vão pensar a partir das imagens que eles veem.
Então, quando a gente diz assim, o Cristo ressuscitado, tá lá escrito no Evangelho de João, o Cristo ressuscitado assou um peixe numa brasa, na praia, chamou o discípulo. O Cristo ressuscitado assou mesmo, ele pegou mesmo as pedras dele, bateu uma pedra na outra, fez um fogo, ele pegou mesmo, peixe mesmo, ele comeu mesmo. Quando eu disser comer, me referindo ao mundo espiritual, estou falando em pegar um alimento material, com minha boca material, meu sistema digestivo material, fazer a digestão. Então, não se pode tratar o mundo espiritual como se fosse igual ao mundo material. Nós entendemos do mundo material. Quando alguém nos fala do mundo espiritual, pode usar, para nos comunicar, tem que usar a terminologia que nós usamos. Mas a ideia que nós fazemos é outra. A ideia que nós fazemos quando ouvimos ou quando lemos é a ideia do material. E não é material. É pensamento e vontade. É assim que as pessoas no mundo espiritual interagem. E a dificuldade por entender o Cristo ressuscitado e as aparições do ressuscitado é porque pessoas acham que se trata do material. Eu admiro muito um quadro, uma pintura famosa do Cristo ressuscitado, abrindo a ferida que está no coração, abrindo, e o Tomé colocando o dedo na ferida do coração de Jesus. Isso não está escrito na Bíblia. Quando Jesus diz a Tomé, toca nas minhas chagas, Tomé cai de joelho e diz, meu Senhor, meu Deus. Ele não toca nas feridas de Jesus. Mas o quadro, a pintura famosa mostra, porque todo mundo já deduz que Tomé fez isso. Porque nós temos um pensamento material. O tocar de Tomé nas chagas de Jesus é outro tocar. É que esse Jesus ressuscitado tocou a chaga mais profunda do Tomé. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai dizer o seguinte: agora, vemos como em um espelho, de maneira obscura. Então, porém, o então, porém, é quando ele está falando do futuro, né? Do futuro da Terra. Veremos face a face. Quando Paulo fala que nós vemos o mundo espiritual como no espelho, ele usou a palavra espelho, ele não usou reflexo nada. Na época de Paulo, se você queria se ver tal qual, você tinha que olhar numa água cristalina. No espelho, você não vê a si mesmo. O espelho não era vidro, era metal polido. Você via de maneira obscura. Você via um vulto. Mas, quando chegar esse futuro que Paulo está falando, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Então, essas realidades do mundo espiritual, nós vamos conhecendo a maneira que nos despregamos da materialidade. Quando nós pensamos o espiritual da forma como nós interagimos com o material, isso não dá certo. E quanto mais nós estamos envolvidos com o material, menos compreendemos o espiritual. E por isso podemos achar que Jesus está dizendo para a gente vender os dons espirituais, ganhar muito dinheiro e ser próspero. Porque não é possível que alguém siga o rei do universo e não seja muito rico e poderoso. Eu só posso tirar essa conclusão se eu tiver impregnada do material, mas é muito, muito, muito envolvida com ele, com o material.
para tirar uma conclusão dessa? Então, se a gente quer compreender melhor o mundo material e espiritual, não devemos pensá-lo com o nosso modo de pensar e agir no mundo material. É outra coisa. Então, a parábola é para dizer, é semelhante, mas não tem nada a ver. Esses terrenos não são pessoas que nós conhecemos. Esses terrenos somos nós, às vezes, em vários momentos do mesmo dia. Tem hora que tudo que nós sabemos sobre Jesus e o Evangelho simplesmente desaparece da nossa cabeça e do nosso coração diante de uma situação que nos confronta. As aves do céu vêm voando e pegam essa semente e se mandam e tem que ser lançada de novo. Isso pode acontecer, esses terrenos todos, várias vezes. Mas Lucas, ele dá uma dica sobre o bom fruto na terra boa. O bom fruto tem que amadurecer, né? Primeiro isso. Então, não se pode tirar uma fruta do pé antes de ficar madura, porque ela apodrece, ela não amadurece. Agora já temos técnica, ela tem que estar pelo menos de vez, que a gente, né, diz no Nordeste, de vez. Então, ela já está amadurecendo. Ela pode terminar o processo de amadurecimento. Se você tira verde, ela permanece verde, de verde ela passa para cor. A que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Aí teríamos que saber o que para Jesus é ouvir o Evangelho de bom e reto coração. E é outra palestra. E aí, esses que ouvem a palavra de bom e reto coração, a retém. Então, não tem negócio de pisar, de vir aves e tirar. Gente, quando que nós vamos ouvir de bom coração, de forma que ela não nos seja tirada? E eu acho que, no meu caso, está faltando muito tempo. Como é retida, aí faz o seu processo ainda. Quer dizer, se um dia eu conseguir reter de bom e reto coração a palavra de Jesus no meu coração, aí eu posso começar o processo de germinar e crescendo, os galhos, né? Nascer a manga, depois a manga amadurecer. Lá, primeiro preciso ouvir de bom e reto coração, de forma que nada, nem ninguém consiga retirar essa palavra do meu coração, da minha vida. Né? Aí esses frutificam com perseverança, porque depois da manga estar madura, a árvore pode dizer, agora eu não produzo mais. Chegar até produzir frutos, chegar até o fruto amadurecer, e isso for uma atividade perseverante ao infinito. Pode ser que a árvore chegue a produzir os frutos e os frutos amadureçam, e depois não persevere nessa atividade. Vocês acham que uma coisa dessa dá para... Eu não consigo entender mais do que isso. E esse entendimento é a partir do material. É a partir da minha infância, desde o início da minha vida, eu lidar com plantas. Eu estou entendendo a partir do material. E eu tenho consciência que esse entendimento está longe de chegar perto daquilo que Jesus está querendo dizer. Mas se a gente, pelo menos, tiver a consciência que nós sabemos pouquíssimo sobre o mundo material espiritual, porque tudo que é dito de lá nós colocamos na caixinha material, já é uma vantagem. Que eu acho que é isso que Jesus está querendo dizer naquele momento. Que tem pessoas que estão no processo, e Lucas diz, tem pessoas que já estão produzindo frutos. Ninguém sabe nem se é 100%, mas já estão produzindo. Ele cita terrenos difíceis
que já estão produzindo. E, portanto, podem continuar no processo, ou não, porque sempre teremos livre-arbítrio, tá? Gente, é isso. O que é que eu vim fazer com essa palestra? Contar para vocês da minha insignificância. Não é? Às vezes, eu converso com a minha mãe, que é uma agricultora, uma mulher do povo, sem estudo, sabe ler, sabe escrever, mas não gosta. E ela diz assim, lá vem você com sua sabência. E, geralmente, quando ela diz, lá vem você com sua sabência, é porque eu estou me sentindo muita coisa, quando ela tem uma sabedoria de vida que diz outra coisa. Eu agora já fiz os 61 anos. E aí, eu já entendo o que que ela quer dizer quando ela diz, lá vem você com sua sabência. Eu já entendi isso. Eu precisei viver bastante para dizer. Depois que a gente vive, que a gente subiu a ladeira e a gente começa a descer, eu tenho um amigo, o padre Fabrício, que até o Carlos conheceu quando ele foi lá em Fortaleza, que foi quem mais interagiu com o Carlos e Beth. E ele diz assim, Ilha, nós temos que cuidar, porque nós estamos descendo a ladeira, e a gente desce rápido para subir, demorou, mas agora, se der rápido, quando a gente vê, a gente já está no pé da ladeira, e Jesus já está lá, meu filho, lá embaixo da ladeira. Eu disse, pois é, vamos com cuidado, né? Ele disse, vamos devagar, porque a gente já tem muita pressa. Ele disse, pois está certo. E vamos agora descendo a ladeira, pensando na subida da ladeira. A subida da ladeira era para a gente ter uma bagagem para saber descer a ladeira. Então, quando a minha mãe diz, lá vem você com muita sabência, eu já disse, certas coisas da minha sabência intelectual literária são diferentes da sabência da vida. Né? Santo Agostinho diz que Deus nos deu duas Bíblias. Uma está escrita no papel, com letra. A outra é a vida e a criação inteira, o livro da criação. É observar como as coisas funcionam. Né? É a outra Bíblia. Então, é isso. Nós temos que nos conscientizar que quando alguma palavra vem a nós, uma palavra inspirada, a gente entende o mínimo do que a palavra inspirada está dizendo. Porque nós a entendemos com categorias materiais. E nós não podemos fazer a inversão com o conselho de Platão e Sócrates. É esse mundo que é uma sombra mal feita, uma cópia mal feita do mundo espiritual. Ô Paulo, esse mundo é um espelho de metal polido que se vê pouca coisa, que reflete o mundo espiritual. Eu não posso ver uma imagem mal feita, difusa, uma sombra, ou uma imagem minha numa panela que eu lavei e areei, deixei brilhando, dali pensar que ali reflete o que realmente eu sou. Aliás, nem mesmo o espelho atual, bem feito, reflete o que eu sou. Reflete a superfície do que eu sou, não o que eu sou. Então, a analogia, ela dá as semelhanças e esconde as diferenças. E a gente cresce mais à medida que a gente descobre as diferenças. Porque as diferenças são o que realmente são. E o resto é só cópia mal feita. As semelhanças são cópias mal feitas. Tá? Só isso. E que Deus vá clareando a nossa vida para que a gente possa ir compreendendo melhor aquilo que Jesus vai nos ensinando ao longo da vida. Então, essas coisas de 2000 anos atrás ainda não estão compreendidas. Quantos 2000 anos será que falta para a gente entender alguma coisa? Não é? Muito obrigada, sempre é bom estar com vocês. É muito gratificante
ter recebido a sua visita, irmã Maria. Eu quero dizer a todos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo por 8 emissoras, que eu vou nominar aqui agora, por 8 emissoras web TVs no Brasil. Tem algumas informações para falar, mas antes eu quero agradecer a presença da irmã Ila em Campo Grande, porque nós estamos no mês de dezembro e Deus ouve por bem nos dar o presente de Natal que hoje estamos comemorando nesta manhã. Porque quando a gente para pensar um pouco mais na nossa intimidade, nós vamos observar que o mundo material nos rodeia desde que acordamos. Nós já estamos vendo a nossa escova de dentes, a necessidade da higiene pessoal. E até o dormir, nós temos, dependendo do travesseiro, posicionar o travesseiro na hora de dormir. É tudo material que a gente tem contato. Mas poucos querem algo mais, poucos querem saber dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a irmã ainda no começo falou assim, eu não devo falar em centro espírita, aqui no térreo, é o espaço Chico Xavier, que é ecumênico, vem evangélicos, vem várias denominações religiosas para fazer as suas apresentações com os corais. E aqui no piso superior é também um local ecumênico, porque chega muitas pessoas vêm aqui assistir, ou vêm para o GAEP, que também é ecumênico, ou vêm para assistir às nossas reuniões, para ter um pequeno conhecimento pela filosofia espírita, não que precisa mudar. Simplesmente vem para conhecer, vem uma vez, duas, mas tem acesso às informações dos estudos que possam nos levar ao conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa viver melhor, viver em paz, entender as dinâmicas da vida. Mas eu quero aproveitar esse momento também para dar uma informação para a irmã Aila. A irmã Aila, ela foi convidada, a certa ocasião, alguns anos atrás, para fazer algumas palestras na Europa. E, dentre os lugares que ela foi fazer as palestras, teve uma cidade que recebeu uma pessoa de fora. Nós estávamos com a irmã Ila, por sinal está aqui a Beth, minha esposa, a Emiliana também, que estava conosco, e a irmã Ila, que nós estávamos em 4 pessoas, e nós fizemos um roteiro, mas tinha uma pessoa que pediu, olha, por favor, traga a irmã Ila aqui também em Estocolmo, da Suécia. E a gente falou, ela não tem tempo, nós até poderíamos levá-la, mas ela não tem tempo. A Geisa Salgueiro, da cidade de Estocolmo, está assistindo essa reunião. Então, não só a Geisa Salgueiro, vamos ver outras pessoas também que estavam assistindo. Vamos dizer aqui, inicialmente, as emissoras que estão retransmitindo, que nós somos muito gratos a essas emissoras, porque elas têm que pegar imagem e som e também fazer transmissão. Então, a TV Web Rádio e TV Sementes de Amor de Campo Grande é que organiza para nós todos esse pool de emissoras. E ela, então, a Web Rádio TV Sementes de Amor, o Rafael e a Márcia, aqui de Campo Grande, fazem esse trabalho para o Recanto da Prece, para o próprio Sementes de Amor, né? Então, nossa gratidão a eles, mas também então, a TV Sintonia Maior Play, a TV Nave, a TV Amigo Espiritual, a Web Rádio e TV Sementes de Amor, a Web Rádio e TV, a Web TV Gena, Grupo Espírita Nina Aroeiro, da cidade de Recife, também está transmitindo nesse momento. A Rede Doutrina Espiritismo do Rio de Janeiro também está retransmitindo essa nossa reunião. A Web TV e a Web Rádio e TV Portal da Luz da cidade de Dourados também está transmitindo. E a TV Coromandel Espírita da cidade de Coromandel, Minas Gerais, também está retransmitindo essa reunião. Então, a nossa gratidão a todas essas emissoras que estão retransmitindo. E também vamos ver aqui as pessoas que também nos honraram com a presença, e é um incentivo para nós. É lógico que nem todo mundo que está assistindo escreve,
mas aqueles que estranham quer dizer para nós o seguinte: olha, eu estou com vocês, eu estou aí. Então, a nossa gratidão vai também para a Denise Aparecida Arruda, que ela diz assim: bom dia, queridos irmãos, que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam o estudo de hoje, paz e luz. Benício Pereira Faustino, de Campo Grande, Elon Pinheiro, bom dia a todos também. A Juraci Melo, da cidade de Colônia, na Alemanha, foi também quem nos auxiliou no ajuste do som e imagem. Lá, ela da cidade de Colônia, estava servindo para nós a organização para testar o som, se está bom, se não está bom, se está chegando. Então, a nossa gratidão também a Juraci. A Nilceia Machado também. Bom dia, amigos de canto. A Maria Becker, de Colônia, na Alemanha também, uma alegria para os nossos... Bom dia, uma alegria para os nossos corações. Aparecida Rosário, excelente dia para todos. A Nilce Machado escreveu: com muita alegria, hoje estou dizendo presente às reflexões maravilhosas que o Recanto da Fé proporciona. Depois tem também a Lisete Padilha, também, bom dia a todos. A Marli Borges, que hoje ela está em Salvador, mas ela é de Barcelona, também está nos assistindo. A Geisa Salgueiro, de Estocolmo, da Suécia. A Arlene Carvalho de Oliveira, ela é do Distrito Federal. A Fabiana Silvestre da Silva, também de Campo Grande. Abraços aos amigos e à irmã Aina, manhã de carinho e aprendizados. Eu creio que, deixa eu dar uma olhada aqui também no Facebook, porque são muitos nomes que estão aparecendo. A Rosana Rocha de Carvalho, também parabéns pela transmissão. Irmã Aila é luz. Muito bom revê-la. Albino Tesano também, bom dia. Então, esses agradecimentos se fazem necessários porque essas pessoas nos dão um alento de que o que nós estamos fazendo tem algum valor. E o Recanto da Prece se sente muito honrado com a presença da irmã Aila. E vamos solicitar, então, alguma pessoa que faça a prece. Solicito. Solicito. Então, tá, pronto. Hoje nós estamos revezando, porque eu era para estar no virtual esse dia, e aí a gente conseguiu, né? A Beth conseguiu, né, com a ajuda de todos ali, fazer essa transmissão para o virtual também, da palestra. Foi muito importante. Não escolhi ninguém da prece ainda, porque estava, né, cada um faz um pouquinho, mas com certeza vai vir a pessoa certa. Mas eu tenho que agradecer também, nossa, estou emocionada. É um lugar aqui, esse lugar, né, irmã? Fica assim, mas a Regina, no começo falou da sua sabência, né? Trouxe todo o currículo, que é muito importante, porque é resultado da sua dedicação, do seu esforço. Mas esse currículo ele não falou de você, não fala da pessoa maravilhosa que a senhora não fala da sua dedicação, da sua caminhada pela vida, com todo desprendimento, né? Sem nenhum apego material, e que faz com que a senhora caminhe semeando. Seja essa discípula, que a mulher não é, mas a senhora, na matéria, pode ser, eu acho, e semeia, então, essas boas sementes em nosso coração. E eu fiquei, não vai me fazer palestra, né, mas eu agradeço pela aula, e eu fiquei, assim, gostaria muito que a senhora preparasse, então, uma aula que a irmã Ila também tem, né, uns cursos que ela oferece, e que são muito bons, e eu fiquei muito curiosa para saber como a gente pode ser essa pessoa que ouve a palavra de bom e reto coração. A senhora poderia nos ajudar nisso também. Gente, desculpa, eu estou muito
envolvida aqui toda vez que eu venho nesse local, aqui nesse púlpito, parece que as energias, elas descem aqui e a gente fica mais conectado com alto, com Jesus. E quem vem fazer a prece, que eu acho que teria que ser alguém da mesa, mas as meninas estão todas, né, envolvidas, então eu vou convidar alguém que está na plateia e vou convidar a Fabiana para fazer. Cadê a Fabiana? Fabiana. Vem, Fabiana. Então, imagina, mas eu escolhi, né, que a gente fica envolvida mesmo. Gente, aqui é impressionante a espiritualidade, né? Nos pega. E aí, em seguida da prece, então, a gente encerra, né, a reunião de hoje e agradecemos a todos pela presença e ainda pela oportunidade. Então, vamos lá, né? Continuamos sentindo as vibrações do ambiente, agradecendo imensamente a Jesus pela oportunidade que temos de compartilhar o que cada um já semeou nos seus corações, já compreendeu o que o Mestre espera de nós, que possamos, Senhor Jesus, olhar para o ano que se finda, pontuando aquilo que já conseguimos concretizar na nossa caminhada, no nosso caminho de fé, vislumbrando o ano que se inicia, já as possibilidades de aprendizado, de fala concreta, de pensamento elevado, de oportunidades de trabalho junto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que Ele espera de nós, a nossa compreensão, que nós possamos também falar do seu Evangelho a tantos corações que estão aguardando ainda essa luz, essas vibrações, esse consolo amigo que nos fortalece a cada dia, e essa visão que tanto esperamos do plano espiritual, da vida espiritual plena, no conhecimento, na vivência, nos atos, no nosso dia a dia, junto à nossa família, ao nosso trabalho, que possamos, Senhor, sempre estar em busca da vivência plena do seu Evangelho, levando aquilo que nos consolou tanto no momento de dor a tantos corações que aguardam este momento no nosso planeta. Muito obrigada e que assim seja.